Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais um webinar da série FNQ Gestão de Conhecimento. Hoje estamos com José Veloso, que é o presidente da ABMAC, né, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Desafios e Oportunidades na Gestão, que é o nosso tema. E eu queria agradecer ao Veloso por ter aceito esse convite. Eu sei muito bem como é que é a agenda dele, entre São Paulo, Brasília e outros compromissos. Então, Veloso, muito obrigado por ter aceito participar dessa janela, desse webinar conosco. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, Dalcha. Muito obrigado mesmo. Eu vou falar um pouquinho da FNQ, né? Talvez alguns que estão nos assistindo não nos conhecem. A FNQ ela foi fundada em 1991 por 39 empresas e o intuito era preparar, né, o mercado brasileiro para a já anunciada abertura de mercado, com técnicas, metodologias de qualidade, capacitação e principalmente incentivando as empresas a participarem de um prêmio que chamava Prêmio Nacional da Qualidade. Então, a gente foi, né, nessa batida de melhoria da qualidade, gestão da qualidade, até uns 10 anos atrás, e aí nós revertemos esse esse nosso foco para a qualidade da gestão. Então, faz um bom tempo nós trabalhamos com modelos de gestão, são modelos que são uma consolidação de modelos internacionais, com aditivos, com especificidades do Brasil, acadêmicos, técnicos, né? A gente entrevista também empresários. Então, hoje estamos na 22ª edição, é um modelo que tem 8 fundamentos, vários temas e processos. Então, a gente sempre fala, né? É um modelo não impositivo, mas é um modelo de referência. Então, as empresas que seguem esse modelo, né, eles têm com certeza, seguem com certeza todos os princípios e processos necessários para terem bons resultados. Então, essa é o nosso foco. A gente também tem alguns modelos com uma lupa especial, que nem um modelo para recursos humanos, para a área de hospitais e clínicas, para inovação, para ESG. Temos um modelo que nós desenhamos com a área de saneamento, a ESB. Temos um modelo para municípios e também atuamos em alguns órgãos do governo, que nem FINEP, NPI, a BDI, que é do MDIC, e também oferecemos capacitação e eventos. Então, em linhas gerais, a FNQ, né, é essa. Qualquer um que tenha interesse, por favor, nos contate, tem um site, e a gente tem o maior prazer de esclarecer o que, que nós fazemos e como a gente pode ajudar vocês. Nós temos o patrocínio, queria agradecer da Micropower, nosso principal patrocinador, e o apoio educacional do SESC Senac Rio Grande do Sul, da FEComércio do Rio Grande do Sul. E os apoios do MS Competitivo, que é o nosso braço no Mato Grosso do Sul, do Excelência Santa Catarina, que é o braço né, em Santa Catarina, óbvio. O BQ é de Minas Gerais e a parceria com a ABQ, que é a Academia Brasileira da Qualidade. Meu nome é Ronald Dauch, eu sou engenheiro elétrico de formação na USP Poli, atuei em várias empresas. A empresa que eu mais atuei foi na Siemens por mais de 30 anos e em muitas outras organizações de inovação, de gestão e de processo. Então, estou desde 2019 à frente da FNQ, que muito me orgulha, deixa feliz, porque realmente é uma entidade com uma missão muito importante, né, de realmente poder oferecer uma melhoria da maturidade em gestão para as empresas. E estamos à disposição, como eu falei, para apoiar todas as empresas públicas, privadas, pequenas e grandes. Queria apresentar agora o Veloso. Veloso é graduado em Engenharia Mecânica na Fundação Armando Álvares Penteado. Em 89, ele se formou em administrador de empresas na Fundação Getúlio Vargas. Posteriormente, também na FGV, concluiu seu mestrado em Finanças e Marketing. Ele iniciou sua atividade profissional em 84 como executivo da empresa Voith S.A. Máquinas e Equipamentos. Em 92, assumiu a diretoria da empresa PTI, Power Transmissores Industriais do Brasil S.A., e ficou lá até 2013. Paralelamente, foi nomeado vice-presidente da BIMAC, Sindimac, de 98 a 2007, e primeiro vice-presidente da BIMAC, Sindimac,
de 2007 a 2013. Ocupou os cargos de membro do Grupo de Trabalho, Comércio e Investimento no B20. Desde 2024, ele foi membro do Conselho Consultivo do Setor Privado, CONEX, da Câmara de Comércio, CAMEX, desde 2023. Ele foi membro do Conselho Deliberativo ONIP, Organização Nacional da Indústria de Petróleo, 98 a 2017, membro do Conselho Deliberativo do Invest São Paulo, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, 2010 a 2019, e diretor eleito da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, de 2010 a 2021. Em 2013, ele assumiu a presidência executiva da ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, do Sindimac, como você sabe, e é uma entidade representativa da indústria brasileira de máquinas e equipamentos. É um setor composto por cerca de 8.500 empresas, que no seu conjunto, né, produziam em 2023 bens, né, em valores próximos a 285 bilhões e exportaram 14 bilhões e empregam 380 mil trabalhadores qualificados. Então, fica bem clara aí a importância, a riqueza de ter o Veloso conosco, né, para a gente falar um pouco de uma área, né, de um setor tão importante, né, que engloba aí uma diversidade de empresas. Então, Veloso, de novo, obrigado por ter aceito o convite. E se você concordar, a gente pode começar o bate-papo. Pode ser? Pode, estou aqui à sua disposição. Tá bom. Bom, eu sempre começo com uma pergunta, depois que eu leio o CV do entrevistado, e queria entender um pouco, né, o que que te levou, né, e como é que você decidiu seguir essa linha de formação e de carreira, porque a mecânica, né? Então, né, todo mundo, né, eu sei que eu comecei eletrônica porque eu ganhei um equipamento de eletrônica para montar quando eu era pequenininho, chamava engenheiro eletrônico, mas eu queria entender de você, né, o que que te levou a essa carreira bem focada nessa área mecânica, né, de equipamentos e assim por diante? Bom, eu quando era jovem, né, estava na escola, eu tive o mesmo o problema, né, de escolha de profissão, como todos os garotos. A gente é desafiado a escolher a profissão muito cedo, né? E Uhum. na época, eu, muito garoto ainda, eu falava só, uma coisa eu não serei, não vou mexer com saúde, né? Aplicar injeção, essas coisas não tava no meu Não de era jeito. contigo. E aí eu fiquei pensando o que que eu ia fazer, sinceramente eu tinha dúvida. Meu pai era dentista, né? Ele mexia com saúde. Então eu não ia seguir a profissão do meu pai. E o meu irmão mais velho, ele fazia engenharia mecânica na Mauá. E Uhum. aí, vendo lá, ele era 6 anos mais velho que eu, portanto, quando eu entrei no último período da escola, meu irmão já estava se formando, né? Então eu decidi fazer engenharia mecânica seguindo os passos do meu irmão. E uma vez lá dentro, eu comecei a trabalhar cedo, porque logo no segundo ano da faculdade eu já estava na Voit, como estagiário, e aprendi muito. E eu vou falar uma coisa, aprendi mais na Voit do que na universidade, não por defeito da faculdade, mas porque é a grande escola que é a Voit, é uma empresa espetacular, fabricante de máquinas, né? Um líder mundial. E terminando a faculdade de engenharia, eu falei, bom, eu estou sentindo falta de conhecimentos de contabilidade, de finanças, essas coisas que eram coisas que na faculdade de engenharia não se ensinava. Então eu resolvi fazer Getúlio Vargas, e na época que eu fiz Getúlio Vargas eu era uma pessoa mais madura, né? Então eu aproveitei mais o lado acadêmico da Getúlio Vargas, mas eu aprendi muito na minha vida profissional na área da engenharia mecânica. Bom, eu vou começar um pouco com um tema, obviamente, que é mais abrangente, o ambiente macroeconômico. Então, a gente tem ouvido aí, né, todo o movimento, né, tanto macroeconômico brasileiro como mundial, toda a questão fiscal. Então, queria que você falasse um pouco, né, a influência, né, da macroeconomia, né, até da microeconomia também no Brasil, e do ambiente fiscal no impacto, né, qual é o impacto no setor, né, de máquinas e equipamentos. Acho que são as principais dificuldades que eu vejo, né, quem te acompanha aí É. dessas empresas aí. Então, a questão macroeconômica é talvez a mais importante, né? Eu costumo dizer que não adianta um país ter uma política industrial bem feita, ou uma política agrária bem feita, ou a mesma cultura.
você ter bons projetos no país se a economia vai mal, né? Eu posso ter empresas com ótima gestão, eu posso ter ótimas ferramentas de inclusão, transformação digital, tudo, mas se a economia não vai bem, não adianta, né? Uhum. É, então, economia é tudo, é base para tudo. Inclusive, na questão da política industrial, eu sempre costumo dizer que o capítulo número um da política industrial não é política industrial, é política macroeconômica, né? Então, o país ele precisa ter o equilíbrio macroeconômico. Quando a gente olha para a ABMAC e para o setor de máquinas e equipamentos, aí é um pouco mais importante ainda. Por quê? Porque quem vende máquinas ou quem compra máquinas, investimento está fazendo. Então, o Uhum. investimento ele é muito suscetível à questão econômica do país. Se o país não vai bem, ou se o meu negócio não vai bem, eu não invisto. Ou Uhum. ainda o contrário, eu posso desinvestir e investir em outro lugar. Eu posso desinvestir e passar a ser um importador. Então, a questão macroeconômica é muito importante. No caso de máquinas e equipamentos, nós somos muito sensíveis à taxa de juros, né? Em 2021, quando o Banco Central reduziu a Selic, desculpa, em 2020, quando o Banco Central diminuiu a Selic a 2, mesmo a gente tendo uma inflação em torno de 4, e a razão dessa redução da taxa de juros era o problema que a gente estava enfrentando com a Covid, Uhum. só naquele ano, porque a taxa de juros reduziu para 2, as vendas dos associados da Bimac, máquinas e equipamentos no Brasil, cresceram 28% em um ano. Caramba. Máquina agrícola, naquele ano, cresceu 50% em um ano. E aí, quando a taxa de juros vai a 13,75, nós Ai. caímos 35%. Então, nós Uhum. somos muito suscetíveis à taxa de juros. A inflação, por óbvio, né? A inflação atrapalha toda a economia, tira poder aquisitivo lá na ponta, aí o meu cliente deixa de vender e não preciso dizer aqui quais são os problemas. E, por último, os investimentos em infraestrutura do país, né? A questão macroeconômica é ela que vai também balizar se o Brasil vai ter investimentos ou não. A Abdib divulgou um relatório há pouco tempo dizendo que o Brasil deve alcançar agora 2% do PIB em investimento em infraestrutura. Nós estávamos abaixo de 2%, Uhum. enquanto que o Brasil precisava investir 5% ao ano, 5% do PIB ao ano em infraestrutura. Então, a questão macroeconômica, ela atrapalha de sobremaneira a economia e, em especial, os investimentos e aí o nosso ambiente aqui de máquinas e equipamentos. Nós temos acompanhado aí, né, até com as eleições americanas, quer dizer, várias, vários movimentos ou potenciais, né, decisões futuras, né, as estratégias da China, assim por diante. Então, se eu puder assim dizer, essas flutuações, né, essas mudanças econômicas têm um efeito direto nesse setor, né, de máquinas e equipamentos, Sim, queria entender um pouco, né? Vocês estão preocupados, não estão com essa, né? Não importa quem ganhou, mas aparentemente com essa nova postura mais protecionista dos Estados Unidos? sim, estamos preocupados. Então vamos lá. Tirando um pouquinho a eleição dos Estados Unidos de lado, depois eu É. comento a eleição. Normalmente, a questão das flutuações econômicas internacionais afetam o nosso setor e afeta a economia brasileira, sem a menor dúvida. A desvalorização da nossa moeda, enquanto ela pode dar mais competitividade para os nossos produtos, ela Uhum. encarece os nossos insumos, né? Então, a desvalorização da moeda ela pode estar indo para o bem Tá. e para o mal. Só que o Brasil, ele é um país que hoje ele é muito dependente da exportação de commodities. Então, quando você vê um desaquecimento global, e isso já acontece há alguns anos lá na China, Uhum. você prejudica as nossas exportações de commodities, sejam elas agrícolas, ou carnes, ou metálicas, ou enfim, petróleo, que agora o Brasil é um grande vendedor de petróleo, né? E Uhum. também afeta o preço das commodities. Então, o mercado mundial, o aquecimento do mercado mundial, ele pode melhorar ou piorar. No caso da Bimac, ainda tem uma coisa específica, que nós exportamos muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior mercado de máquinas. Primeiro, os Estados Unidos, segundo, a América Latina e terceiro, a Europa.
Uhum. Então, quando a Europa desaquece, os Estados Unidos desaquece, eles compram menos produtos manufaturados. E lembrando que os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Brasil em manufaturados, enquanto que a Ah, China sim. é um parceiro nosso enquanto exportação de commodities e importação de manufaturados. Então, Uhum. o mundo ele pode atrapalhar ou pode ajudar ao nosso desempenho. No momento, ele está atrapalhando por causa das guerras do Oriente Médio, a guerra na Rússia com a Ucrânia, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, essa mudança geopolítica no mundo e do comércio no mundo, enfim, tudo isso tem afetado o preço dos nossos produtos e também mercados. E também o aumento das taxas de juros no exterior. Estados Unidos aumentando juros, os países do Oriente aumentando juros, Europa. Isso também desaquece lá fora e aí também menos importação de manufaturados. E, com respeito aos Estados Unidos, indiretamente, porque a gente sabe que os Estados Unidos, se a gente pegar o governo atual e todos os governos anteriores, o Brasil nunca foi algo tão importante para os Estados Unidos. Para ele. Nós nunca Uhum. tivemos na prioridade os Estados Unidos, mas muito longe de estar na prioridade. Mas agora, com o governo Trump, o que se espera é que o Brasil ainda tenha menos prioridade do que vinha tendo em Imagino. relação às principais políticas dos Estados Unidos. Então, esse é como a gente olha. Mas indiretamente, a guerra com a China, ela já está provocando muitos problemas para a indústria manufatureira brasileira. Ela começou já lá no American, o Buy America, quando o Trump Uhum. se elegeu, ela aumentou muito o problema para nós aqui com o governo Biden, com o Inflation Reduction Act, que é a política industrial dele, Uhum. que colocou um monte de barreira nos Estados Unidos, e agora a previsão é que piore ainda mais com o American Great Again. Por que isso? Porque os chineses, que são os maiores provedores de bens manufaturados do mundo, eles continuam com as suas produções, continuam com as suas fábricas e a necessidade de produzir. Primeiro, uma queda do crescimento chinês. Então, a China não cresce mais da mesma Uhum. velocidade que crescia. E segundo, a barreira de muitos produtos nos Estados Unidos. Então, o chinês não consegue mais vender nos Estados Unidos como vendia. E também a Europa começa a colocar barreiras não tarifárias, sempre colocaram, mas pioraram em relação aos chineses. Agora entra em vigor aí o CBAM. Então, e o que acontece? O chinês ele começa a procurar novos destinos para os seus produtos. Então a gente viu nas manchetes nos últimos meses o setor siderúrgico dizendo do problema das importações da China, o setor químico reclamando, uma grande discussão no Brasil do setor têxtil e confecção que se convencionou, talvez não é o melhor nome, mas para facilitar o entendimento, a questão das blusinhas lá, da Shopee, aquela coisa. E vou Uhum. pegar o nosso setor aqui. O meu setor, para vocês terem uma ideia, este ano está aumentando no Brasil em 8% as importações de máquinas. Mas quando você vai investigar aonde que está vindo a importação, todas as origens estão diminuindo. Ou seja, os alemães perdendo market share no Brasil, os americanos, os europeus, mais notadamente França, Reino Unido, o Japão, a Uhum. Coreia, todo mundo perdendo mercado no Brasil. E também as máquinas nacionais aqui dentro nós estamos perdendo participação. Por quê? Porque tem uma origem que está crescendo aqui no Brasil e só nesse ano já cresceu 30% em relação ao ano anterior, que são os produtos vindos da China. Então, Uhum. todos esses setores que eu citei, e outros que eu não citei aqui, eu esqueci de citar o setor automotivo, né, que inclusive Ia perguntar. está pedindo ao governo uma maior proteção em função da entrada de carros chineses no Brasil. E no nosso caso, máquinas e equipamentos, só esse ano cresceu em 30%, apesar de consumo de máquinas ter caído. Então se consome menos máquina brasileira e menos máquinas de todas as outras origens que eu citei. Só cresce a China. Então a guerra dos Estados Unidos, guerra que eu digo comercial, dos Estados Unidos com a China, já está fazendo efeito. Agora, se isso vai piorar ainda mais, que é o que parece que vai acontecer, é só ter acompanhado a campanha do presidente eleito,
do Donald Trump. Então, isso realmente nos deixa muito preocupados com o que pode vir por aí de desvio de comércio daquilo que a China vendia em outro lugar e passar a vender aqui na América Latina e mais notadamente no Brasil. Não, interessante. Você falou várias vezes China, o risco, etc. Uma curiosidade, quando uma BYD, montadora, né, ou como é que é, GWM anunciam, vou abrir uma fábrica no Brasil, assim por diante. As máquinas, né, de produção, equipamentos, vêm do Brasil ou se traz junto também da China? Então, quando qualquer investimento é feito no Brasil, é anunciado, a gente recebe com muita alegria, né? Uhum. Porque de Peças tudo que também, é né? comprado no Uhum. Brasil, todas as máquinas compradas no Brasil, 65% são nacionais, né? Ah, E tá. Legal. 35% são importadas. Mais ou menos esse é o balanço. Esse ano desbalanceou um pouquinho por causa dessa invasão chinesa, mas normalmente nos últimos anos era assim que se comportava. No entanto, esses investimentos citados e outros que aconteceram de empresas chinesas no Brasil já anteriormente, realmente eles não compram nada aqui, né? Inclusive, existe uma preocupação nossa em relação a essa questão da China fazer investimentos no Brasil de infraestrutura, porque quando o investimento é feito com capital trazido lá de fora, do financiamento, normalmente o conteúdo local é todo da origem do capital, É. né? Então, por exemplo, Uhum. ele vem, eu invisto no Brasil, coloco o capital no Brasil, faço o financiamento, digamos que seja uma empresa brasileira investindo, eu Uhum. coloco financiamento no Brasil, mas todo o conteúdo tem que vir do meu país. Então, isso realmente é uma coisa que preocupa, até Claro. porque o custo de capital no Brasil é exorbitante, exageradamente alto, né? Esse é um Uhum. dos grandes problemas do Brasil, é o custo de capital. Então, sim, existe essa preocupação, e respondendo à sua pergunta, o exemplo que você trouxe, Uhum. o conteúdo do que eles compram no Brasil é muito baixo. É um ganho, né? Quer dizer, aumenta a competitividade dos carros, etc., né? Porque é fabricado aqui, mas não que isso traga um aumento, né, de receita, faturamento das empresas, né, no Brasil que fornecem, né? E, inclusive peças, né? Imagino, não sei como é que é o tema das peças em si também são importadas a Aí máquina. não é o nosso setor, né? O Eu sei setor que de não é de automóvel. vocês, né? Imagino que seja. Mas no investimento, as máquinas vêm quase tudo de fora quando eles anunciam os investimentos no Brasil. Bom, eu vou passar agora para um capítulo que é inovação e transformação digital. A gente ouve tanto um tempo atrás, a gente falou em indústria 4.0 e agora se fala né, em inteligência artificial e assim por diante. Então, como é que a Abimax se coloca, como é que ela realmente fomenta, como é que ela avalia, né, o grau de digitalização, vamos assim, no Brasil e o que que ela consegue fazer, o que que ela consegue, né, fomentar para que esse aspecto que imagino ser super, super importante, eu atuei mais de 20 anos na área de inovação, a importância que isso tem, né, para realmente manter as empresas num grau de eficiência, eficácia bem alto. Imagino que seja uma preocupação grande da Abimac também. É uma das principais preocupações e uma das principais atividades da Bimac. Então, aqui na Bimac, nós somos três entidades. Nós somos a Bimac, Sindimac e o IPDMAC. É o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do setor. Então, a gente tem Bacana. uns. E nós temos um programa chamado NAGE, uma Olha. área dentro do Uhum. IPDMAC chamado NAGE, que é o Núcleo de Apoio à Gestão e Inovação. Então, nós temos um núcleo e nós aqui procuramos trazer todas as novas tecnologias, todas as tecnologias habilitadoras da 4.0. Uhum. Nós promovemos cursos, treinamentos, simpósios. Nós recentemente tivemos aqui o Abimac Nova. Esse ano trabalhou muito a questão da tecnologia aliada à sustentabilidade, mas já há 18 anos, todos os anos a gente faz o Abimac Nova, e nós Uhum. temos todos os anos, porque nós temos anos pares e ímpares, as nossas feiras FEIMEC e Expomaf, são as Ah, duas legal. maiores feiras de máquinas do Brasil, junto de uma outra feira da Bimac, que é a AgriShow, que é a máquina agrícola. Mas para máquinas industriais, nós temos a FEMEC lá. Então, todos os anos, a gente faz um negócio chamado demonstrador
o demonstrador de tecnologia avançada, de manufatura avançada. Esse demonstrador, sempre, todos os anos, ele traz o que tem de mais moderno nas Uhum, tecnologias habilitadoras. Então, a gente procura disseminar dentro do setor e para os clientes do setor, tá? Além disso, nós procuramos incentivar a lei do bem para que as empresas utilizem a lei do bem. Nós uhum, temos o convênio com a FINEP, nós temos o BNDES, a BIMAC atuou muito junto ao Congresso Nacional para aprovar aquela lei que criou a questão do financiamento da FINEP com recursos lastreados no custo do funding pela TR, e também uma parte do dinheiro que vai para o BNDES, que vem do FAT, e ser remunerado o FAT pela TR e não pela TLP, sempre falando em linhas para inovação, né? E também temos um convênio com a Embrapi. Então, quando uma empresa ela precisa inovar, procura a gente, procura o IPDBAC, o NAGE, e nós levamos essa empresa para a Embrapi e vamos procurar uma dos centros tecnológicos que mais combine com a necessidade. E também fizemos um trabalho recentemente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nós criamos um guia, que é o Guia de Maturidade Tecnológica das legal. Empresas. Então, uma Uhum, empresa, ela vai investir em tecnologia, em inovação tecnológica, ela nos procura e nós temos esse guia de monitoração. E ela vai se enxergar como ela está na sua questão de inovação. E, por último, nós incentivamos também muito que as empresas procurem a servitização. Por quê? Porque a indústria no mundo, e não só no Brasil, ela nunca mais vai ter uma participação de PIB como ela teve no passado. Então, uhum, é uma tristeza, é verdade, que a indústria caiu no PIB, como participação no PIB brasileiro para 20%, mas a indústria de transformação é 11% do PIB brasileiro, e isso a gente fala em desindustrialização precoce, porque o uhum. brasileiro não ganhou em renda per capita, e o Brasil se industrializou, diferentemente do que aconteceu com os países desenvolvidos. Então, dentro dessa questão da queda da participação da indústria, ela nunca mais vai ter aquela participação de 35, 40, 45 É. Uhum. ou mais de 50% do PIB. Mas as empresas, elas podem aumentar o seu faturamento vendendo serviços tecnológicos. Então, por exemplo, hoje é inadmissível você vender uma máquina que depois você não monitore essa máquina. As máquinas são todas sensorizadas, até uma máquina que vai para o campo, uma colheitadeira, ou um trator, ou uma máquina de pulverização, ou de Totalmente armazenamento monitora de grão, digital. Uhum. mas tudo é monitorado. Então, você pega, por exemplo, um armazém hoje de grãos, você sabe a temperatura do armazém em cada milímetro quadrado daquele espaço enorme que tem lá dentro. Uhum. Então, quando você pega todos esses dados, que estão todos sendo gerados por sensores, você joga tudo isso para a nuvem, você depois tem que tratar esses dados. E muitas vezes o usuário não sabe fazer isso. Não é do métier dele. Aí a indústria de máquinas vai tratar dos dados e vai trabalhar na gestão do seu cliente. E isso Entendi. já é uma realidade. E isso é uma coisa que é um novo mundo para um fabricante, e a Abimac também apoia as empresas a entrar nesse mundo da servitização e de alta tecnologia para melhorar a gestão do seu cliente. A gente, além de fazer a máquina que ele vai produzir o seu produto, a gente quer interferir também lá no PL da empresa, lá no Claro. lucro, na última linha da empresa, melhorando sua gestão e a sua produtividade. Você falou várias vezes do IPDMAC, só explica um pouco mais. O IPDMAC, ele não faz a pesquisa em si, ele orienta as empresas, os Isso. parceiros. Eu não sei se é só Embrapi, centros tecnológicos, ou também universidades, não sei. Como é que funciona essa dinâmica Do dessa IPDMAC. entidade, desse terceiro eixo de vocês aí? O IPDMAC ele existe por algumas razões, né? Primeiro que ele é um impulsionador.
ele é um facilitador. Nós não desenvolvemos pesquisa e desenvolvimento internamente, mas Uhum, nós, através do BDMAC, acessamos financiamentos, acessamos convênios, e através desses convênios e através desses recursos, muitas vezes, por exemplo, do MCT, a uhum, gente pega a empresa associada à nossa, a empresa fabricante, e uhum. mostra para ele os caminhos. Ah, tá, legal. Né? Uhum, Então, ele faz uma pesquisa de como ele está lá dentro da empresa, ele faz um diagnóstico, ele vai ter acesso a outras tecnologias e ele vai escolher aquilo que melhor encaixa para ele, quer dizer, aquilo que tá. E aí o IPDMAC também leva ele à Embrapi, né, as vagas Embrapi e qual a competência que aquela empresa está precisando, né? Pode ser Senai também. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando muito próximo dessa política industrial do governo, que é uhum, puxa vida, agora só falta escapar, é o programa. O governo ele montou um programa que envolve o Senai, o Sebrae, a FINEP, o BNDES e o próprio MDIC para fazer a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas. Né? Esse programa, as empresas elas têm que procurar, a Embrapio ela tem que procurar o Senai e tal, e a Abimac e o IPDMAC têm ajudado essas empresas a procurar acessar os recursos e acessar esse treinamento de gestão e transformação digital à disposição das pequenas e microempresas através da nova Indústria Brasil, que é a política industrial. Só me deu um branco aqui do nome do programa, mas o programa basicamente é isso. Agora, o último tema nessa temática aí da inovação, tecnologia, não é febre, é um fato, né? O tema da inteligência artificial, né? Então, assim, queria entender um pouco se esse setor, né, também está absorvendo isso, tem preocupação, as máquinas já vêm com... Existe um trabalho de valor agregado, de programação, né? Assim, como é que está esse movimento, né, essa tecnologia no setor? Inteligência artificial no futuro vai ser tudo, né? Uhum, Mesma coisa que quando lá atrás se falava indústria 3.0, né, automação industrial, e depois há 15 anos atrás começou a se falar em 4.0, sensoriamento e tal, hoje é inteligência artificial, né? Então o que acontece? Hoje, praticamente todas as máquinas, quando saem da fábrica, elas já estão com as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Né? Então, eles uhum, já têm lá os sensores e você já tem ela está toda preparada. Inclusive, uma máquina agrícola, uma máquina para construção civil, elas já saem de fábrica preparada. Qual que é o desafio, a grande questão da inteligência artificial, dessa máquina? É como que essa máquina ela vai se integrar nas tecnologias e processos do cliente. Tá? Então, o entendi. cliente, quem compra a máquina, ela tem o seu processo, ela tem a sua tecnologia, tem o seu procedimento, suas normas, e eu tenho a minha máquina que eu vendi para ele e a como que isso vai se interligar. E aí, inteligência artificial, né? Machine Uhum, learning, que já é uma tecnologia mais conhecida, mas aí vem a inteligência artificial, né? E também as redes confiáveis de 5G e tá, também para poder coletar os dados e o de data space. armazenamento. Uhum, Né? E nós vamos precisar de data space, uhum, vamos precisar de armazenamento, que é um desafio também, e aí entra. Antes disso, né, entra a inteligência artificial. Né? Então, hoje, eu já tenho a máquina sensorizada, eu já tenho a nuvem do cliente, ou ele pode usar a nossa nuvem do fabricante de uhum. máquina, eu já tenho todos os dados e como que eu vou interpretar esses dados de uma forma mais assertiva, mais rápida e que traga melhor resultado para o cliente. Aí entra a inteligência artificial. Bom, Então, legal. eu já tenho, a semana passada, inclusive, uma pessoa teve aqui na Bimac fazendo uma palestra que ele é um fabricante
de bens que vão para a construção civil, e ele estava mostrando como que ele já tem a inteligência artificial no negócio dele. Ele Olha só. pergunta para a inteligência artificial se a máquina dele está dando o melhor resultado esperado dela, e a inteligência artificial está falando: olha, você está gestando mal a mim, máquina, Hum, né? Ele eu posso pergunta. gerar mais para você, eu posso te dar melhor resultado. Exatamente. E ele Interessante. pergunta também se as condições de lubrificação, temperatura, enfim, se a questão de durabilidade da própria máquina, de manutenção, se elas estão sendo feitas de uma forma correta. E ela responde para a área de manutenção da empresa se ela está sendo bem gerida ou não. Isso vale também para uma máquina agrícola. Imagina que você tem uma máquina agrícola que está lá no Mato Grosso, eu estou aqui em São Paulo manejando essa máquina e eu estou perguntando para a máquina se eu estou extraindo dela o máximo possível ou não, e ela respondendo. Isso que eu estou falando fica parecendo Jetsons, né? Quer dizer, aquele negócio assim, pô, esse negócio não existe. O Veloso está falando uma coisa que não existe. Bom, hoje você vai encontrar pouco disso que eu estou falando. Tem Uhum. poucos exemplos. Mas eu tenho certeza que se a gente voltar aqui nesse bate-papo daqui 5 anos, vai ser uma É, realidade. já é Vai ser uma passado, não é realidade. passado, mas já está incorporado em tudo, né? Então nós estamos aqui e é isso que vai acontecer, né? Ontem eu recebi aqui no meu celular uma atualização do WhatsApp, fazendo propaganda do WhatsApp aqui agora. Uhum. Depois o Zuckerberg dá um É, dinheiro. cuidado com o Elon Então, Musk. o Zuckerberg, ele já colocou lá o WhatsApp, inteligência artificial. Então, hoje você já consegue pedir as coisas para o WhatsApp, Uhum. é, que ficou do passado, que você publicou lá atrás, ele vai te ajudar a fazer uma mensagem. Então, isso é uma realidade e é um grande desafio. Como interligar o TI do meu cliente com a minha máquina, o 5G, que é um grande Uhum. problema no Brasil. Hoje em dia, nós ainda não temos a rede confiável de dados, né? Ó, Veloso, eu e a Carla pesquisamos aqui, saíram dois resultados. Um seria é, o programa Nova Indústria Brasil, não sei se você estava comentando, ou O programa aquele que me falhou, é o então. Brasil Mais Produtivo. Então, ela achou o Brasil mais É o Brasil produtivo. Mais Então, Produtivo que você tem lá, FINEP, Embrapi, isso, todo mundo junto. CTI, o Senai, e aí você vai. E o IBDMAC ajuda as empresas a procurar e entrar no Brasil Mais Produtivo para fazer transformação digital e para fazer a maturidade da gestão da empresa. Bom, eu vou entrar num tópico agora da governança e gestão. Me lembro que, acho que estive com vocês aí faz um meio ano atrás, eu me lembro que a gente fez uma apresentação da FNQ, mas como um todo a gente falou de gestão, só, Dalcha, um dos maiores problemas, né, do nosso setor é o aspecto da gestão, né? Então eu queria que você falasse um pouco, né, quais são os desafios, onde é que vamos dizer assim, onde é que são os principais gaps, né, no que tange a gestão, é questão de maturidade dos dirigentes, são as empresas familiares, falta de valorizar, né, processos de gestão. Eu queria que você falasse de maneira geral nessa temática de governança e gestão, se você pudesse falar um pouco. Olha, esse é um tema que eu gosto muito. Eu tenho mania por gestão, né? Uhum. Eu vejo, vou fazer uma provocação para quem está assistindo a gente aqui, É. principalmente aqueles que gostam muito de política, né? Muitas vezes o empresário, ele coloca a culpa, né, de alguma coisa que não está dando certo exatamente como ele queria, no político, né? No deputado, no senador, no dirigente político, enfim, a política está me atrapalhando. Só que, na realidade, lógico, como eu falei, o ambiente macro, ele influencia, tudo que está aqui, que nos Uhum. cerca, nos influencia muito, principalmente a questão econômica, macroeconômica, nos influencia muito. Custo do dinheiro, por exemplo. No entanto, a gestão da empresa, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai salvar mais dinheiro e você vai determinar se a sua empresa é uma empresa vencedora ou não, é a gestão da empresa. Não adianta a gente terceirizar a culpa.
O primeiro somos nós, dentro da nossa casa, resolvendo. Então, e quais são os grandes desafios que nós temos na gestão das empresas hoje? Uma coisa que eu vou dizer que não deveria ser, já deveria ser passado, mas não é, que é transformação digital, né? A gente vê Uhum, ainda muita empresa no papel e caneta, papel andando dentro da empresa, né? uhum, Ou mesmo aquelas que já fizeram alguma transição digital, ainda numa transição digital de 20 anos atrás, usando Excel, essas coisas, né? Então, a transformação digital é um grande desafio, porque muitas vezes a gente leva o empresário das nossas feiras, ele anda pela feira, acha tudo aquilo lindo, maravilhoso, mas ele fala assim, mas isso não é para mim, isso não é. serve para mim. Tá muito Ou estranho, tá porque, caro, não vale a pena, né? ou porque não encaixa no meu processo, Uhum, ou porque é muito caro. E, na verdade, não é caro, porque você não precisa mudar a sua empresa da noite para o dia, você vai por etapas. E segundo, você que tem que fazer a sua empresa se encaixar na tecnologia claro. digital. E não a tecnologia digital se encaixar no jeito que você fazia. Você vai ter que Fora que fazer esse investimento vai pagar, vai voltar para você, né, em ganho. exatamente, com produtividade. Isso. Segundo, a inovação tecnológica. O Brasil, você sabe, é um grande desafio. O Brasil é um país que não desafia, que não desafia, que não inova. Né? Uhum, Então você vê a exato. quantidade de patentes depositadas, tal. Nós estamos lá. Então este é um desafio: transformação digital e inovação tecnológica. Outro desafio importante que nós vamos passar agora é a questão da responsabilidade socioambiental, né? O ESG. Quem tem grandes clientes, quem tem clientes multinacionais, e quase todo mundo tem, Uhum, você vai ter que se adequar. Você vai ter que ter responsabilidade socioambiental, você vai ter que ter as ferramentas do ESG e uhum. você vai ter que responder questionários. Com E não só certeza. responder questionários, como mostrar como você implantou dentro da sua fábrica. Outra coisa é o seguinte: eu vejo muito, e é um grande problema, depois a gente pode voltar nesse assunto, Uhum, mas eu vou passar aqui como questão de desafio de gestão, é gestão uhum. de pessoas, né? É isso que Cada vez mais a indústria atrai menos talentos, é isso que eu ia né? perguntar. Uhum. Cada vez mais nós atraímos, nós que eu digo, a indústria em geral Então, atrai menos talentos, né? A garotada não quer trabalhar. Imagina, eu estou falando aí de 6 por 1, imagina. A garotada não quer mais trabalhar de sol a sol, jornadas de 8 horas, carteira assinada, responsabilidade e tal, e ele quer para aquilo que é transformação digital. Então, um desafio é mostrar que a transformação digital está na indústria. Não é uhum. fazendo game que você vai estar Com certeza. inserido em transformação Uhum, digital. Você vai estar inserido digital na própria indústria. É a indústria que vai atrair mais, que deveria estar atraindo mais talentos com essas competências, né? uhum, Outra coisa é gestão de risco. Né? O brasileiro, nós não estamos muito acostumados a fazer gestão de risco. Então, quanto mais digital você fica, mais exposto a riscos você está. Né? uhum, Ou de ter um problema sério na sua. Se você caminha por um caminho errado e descobre tarde, você uhum. pode ter um problema muito sério na sua produção, no seu custo, elevação de custos, sair do mercado, enfim. E a outra coisa é regulamentação, cada vez mais, né? Regulação e compliance. Né? Então, esses são os desafios, né? Compliance, regulação, transformação digital, responsabilidade socioambiental, ESG, tudo isso é o desafio do futuro na gestão das empresas. Sem falar que ela precisa aperfeiçoar a sua gestão e utilizar as ferramentas mais modernas para mitigar riscos e aumentar o resultado. Eu acho também é um desafio, não sei quanto é aplicável aqui, mas tem visto na Europa, mesmo nos Estados Unidos, né, com essa postura de, né, fechar as fronteiras, imigrantes, mas existe, né, cada vez menos mão de obra, né, disponível para, falar assim, não vou dizer funções mais simples, mas funções mais operacionais, né? Então,
A Alemanha está preocupada, vários. No Brasil existe também, que eu li uma vez assim, poucos querem ser, por exemplo, motoristas de ônibus. Eu não sei se tem essa função do operador de máquina ainda. Existe Assim, essa demanda, quer dizer, não atendida hoje? Existem empregos que ninguém quer? Essa é a minha pergunta. sim, não é emprego que ninguém quer, é emprego que não tem pessoas qualificadas, né? Uhum. Então, a gente hoje, se não for o maior problema, é porque a taxa de juros está tão alta que ela fica tomando a atenção da gente, né? Aham. Mas tirando a taxa de juros, né, que é um problema sério, talvez o maior problema do país é a falta de mão de obra qualificada. Quando a gente olha o desemprego aí em torno de 7%, 7,5%, 6,5%, 8%, que é o que nós estamos experimentando no Brasil, é, quando você olha no detalhe, se você vai na região sul do país, ou Uhum. sudeste, pegar Santa Catarina aqui. Santa Catarina, o desemprego é menor de que 1%. Não tem mão de obra disponível. Uhum. Você tem lá no Nordeste, num estado como Maranhão, Piauí, onde o desemprego passa de 20%, você poderia ter uma oportunidade, mas a mão de obra está totalmente despreparada. Sem contar que a velocidade de novas necessidades da mão de obra, ela é maior do que aquilo que os institutos conseguem entregar, né? Então nós temos um problema muito sério em falta de mão de obra qualificada. Qualificado, entender. Uhum. E também é fruto da crise que nós passamos. Pra você ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, o setor de máquinas e equipamentos hoje ele fatura em números constantes 30% menos do que faturava há 10 anos atrás. Mas o consumo de máquinas no Brasil é 35% menor do que se consumia lá atrás. Na hora que, é lógico, a empresa ela não vai ficar com a mão de obra se diminuir o tamanho do mercado. O mercado diminuiu. Na hora que o Brasil voltar a crescer, do jeito que a gente acredita que vai voltar a crescer, e ter saltos de PIB, e a indústria começar a voltar, vai faltar mão de obra, sem a menor dúvida. Porque a pessoa que saiu do setor, ela vai procurar outra atividade, e ela fica Uhum. fora, ela fica sem preparo para as novas necessidades. E além disso, não tem renovação, né? Então, Uhum. mão de obra é hoje um grande problema, se não for o maior problema do país. Você Posso sabe que falar? tem muitas empresas, eu já participei de várias reuniões, que tem empresas que elas estão em contato permanente com aquelas entidades que recebem, o próprio governo federal recebe os expatriados lá da Venezuela, né? Só para dar um exemplo. Agora, né, teve um afluxo, né, com certeza, É né? só para dar um exemplo. Você sabe que tem empresa que corre lá e pega essa mão de obra. Essa mão de obra que vem da Venezuela não fica um dia sem emprego aqui no Brasil. Olha só, sabia Não não. fica um dia sem emprego. Eles já saem lá de Roraima e já vêm aqui para o interior de São Paulo, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, já empregado, já com carteira assinada e ganhando um salário por falta de mão de obra. Nessa linha, imagino que sua mão de obra qualificada, assim por diante, você deve ter uma parceria muito grande, imagino, com o Senai ou não, que, né? Então, Nós temos uma grande parceria com o Senai, o Senai Nacional, por óbvio, claro. e também com as sucursais nas federações estaduais. Nós temos o Senai, eu diria que é o principal fornecedor de mão de obra, vamos dizer, existem várias escolas técnicas no Brasil, Claro. Uhum. faculdades, as FATECs, né, ETECs, tal, mas o Senai é o maior provedor de mão de obra. Nós temos um relacionamento estreito com o Senai, até para que o jovem que está sendo formado, ele seja formado dentro das competências que o mercado absorve. Bom, eu queria passar agora a palavra, antes de passar a palavra, mas várias perguntas que foram nessa linha, eu vou encapsular de outra forma. Se você hoje pudesse sentar nas cadeiras do Alckmin e do Haddad,
quais seriam as políticas industriais que você adotaria? O que hoje a Abimac, na verdade, defende, né, para a indústria de máquinas e equipamentos? Essa, não, transformando, claro, tem esse programa agora que foi lançado, etc., mas você falou em juros mais baixos na época, houve um salto, quer dizer, tudo, mas tudo está ligado, né? Quer dizer, custos com juros, com inflação, quer dizer, qual que seria uma estratégia, a teu ver, né, assim, na tua Olha, visão? se a gente olhar para o lado da economia, macroeconômico, que foi citado o ministro Haddad, né, é o combate ao custo Brasil, né? Então, o custo Brasil, até esse nome, ele nasceu aqui dentro da Bimac, né? Muitos É? anos atrás, há mais de 20 anos atrás, a Bimac fez um trabalho e ela apresentava esse trabalho e a gente chamava ele de Fator Brasil. Fator Brasil. E Uhum. depois evoluiu para custo Brasil, né? E a Bimac calcula o custo Brasil do setor de máquinas faz mais de 20 anos, do setor de máquinas. Hoje, Uhum. e foi atualizado para esse ano, hoje o custo Brasil está em torno de 25, 26%. Ou seja, se eu pego uma fábrica de máquinas no Brasil com as mesmas pessoas, as mesmas máquinas, e a mesma tecnologia e processo de uma empresa na Alemanha, por exemplo, na Bélgica, no Reino Unido, fabricar no Brasil vai ficar em torno de 25, 26% mais caro do que fabricar lá fora. Tá? Isso no setor de máquinas é em 2023, que é o último número que a gente tem, que são os números de Uhum. 2023. Daí a Bimac, junto com outras entidades lá da Coalizão Indústria, nós, lá em 2019, ajudamos o governo na elaboração do Custo Brasil, que foi o Boston Consulting Group que elaborou aquela mandala, que é o Custo Brasil do Brasil como um todo, né? E mostrou que mais ou menos 22% do PIB brasileiro é jogado fora em não produtividade, né? Então, o Custo Brasil é importantíssimo para melhorar a competitividade de todos. No caso de máquinas e equipamentos, então, se eu tivesse, quais são os grandes problemas? O maior problema é o custo dos insumos, né? Os insumos no Brasil, eles são muito mais caros do que os insumos que os meus concorrentes na Coreia, no Japão e principalmente na China compram. Então, matérias-primas. As matérias-primas lá fora, elas são mais ou menos, em média, de 20 a 30% mais caros do que o que eu compro aqui no Brasil, né? Isso varia, isso às vezes sobe, às vezes desce, tem uma variação até semanal, viu, Dawson? Então, Uhum. um grande Semanal, problema, é? Por causa do até câmbio, é isso. semanal. Existem Uhum. algumas matérias-primas que são monitoradas por institutos internacionais, como, por exemplo, a S&P, Standard Poor's Global, ela monitora algumas matérias-primas semanalmente, né? Uhum. Então, nós temos esse problema grave, que é talvez o maior problema do nosso custo aqui, quando comparado com o nosso concorrente, é o custo da matéria-prima que a gente adquire no Brasil. O segundo ponto é o custo de capital, por Uhum. óbvio, né? Lógico. Então, nós temos o custo de capital, que é o custo para financiamento de compra de máquinas, ou seja, investimentos, ou capital de giro das empresas. São Uhum. coisas diferentes, mas os dois são custo de capital. Então, é o custo de capital. Bom, no caso das matérias-primas, o que a gente precisava fazer é procurar. A solução seria a escalada tarifária, né? Qual é a escalada tarifária? Taxar menos a importação de bens com menos valor agregado e aumentando a taxação do imposto de exportação conforme Claro, vai agregando valor, que é o que o mundo faz. claro. É Uhum. o Donald Trump ganhou a eleição falando isso, né? É, verdade. Uhum. É o que a Alemanha faz, o Reino Unido faz, o Japão faz, mas o Brasil não faz. Nós aqui temos matérias-primas mais protegidas que a máquina final. O imposto de importação de uma máquina é 11,2%. A grande parte dos nossos insumos são mais taxados, até 25% de imposto de importação no insumo, enquanto que uma máquina é 11%. Então a gente tem aqui a escalada tarifária às avessas, de ponta cabeça. Então esse é o primeiro ponto, resolver a questão da escalada tarifária. O que tem uma complicação que é o Mercosul, né? Porque a Isso. gente tem aqui a TEC do Mercosul. Segundo ponto é o custo de capital. E o custo de capital é macroeconômico. O Brasil precisa melhorar a produtividade do gasto, nós precisamos ter uma reforma administrativa para melhorar
vamos dizer, a potencializar os nossos gastos, que ele Uhum. tenha uma maior produtividade e o que o governo está fazendo aí, o ministro Haddad, atrás do arcabouço fiscal, e ele precisa diminuir o gasto e ele precisa atingir o arcabouço, senão ele não vai poder gastar no ano seguinte. Então é esse trabalho que está sendo feito também pela ministra Simone Tebet, Uhum. e, para a gente melhorar o gasto, melhorar o fiscal e tirar a pressão sobre os juros. E ter uma política monetária do Banco Central menos agressiva que nós temos hoje. Embora a gente Uhum. acredite que ela está agressiva demais, mesmo para as condições atuais. Mas a gente vê Uhum. aí o governo trabalhando para ter. E outra coisa, nós temos que ter uma melhoria do fiscal sem aumentar a arrecadação. Hoje o Brasil tem uma arrecadação Ah, é. muito alta, a carga tributária é de 33%, é inadmissível pensar numa Um carga maior. aumento. Então nós temos que buscar o fiscal com corte de gastos e todos têm que ajudar, né? Terceiro ponto é a questão tributária, né? A questão tributária. O Brasil, a indústria no Brasil tem uma carga tributária muito alta. Para você ter uma ideia, grosso modo, nos tributos sobre consumo, que nós estamos falando de reforma tributária esse ano, em média, os produtos agrícolas têm uma tributação hoje em torno de 2% do valor do produto agrícola, para quem vai comprar. Uhum. Os serviços têm uma tributação em torno de 12% para quem vai comprar um serviço, e, em média, a indústria, um bem manufaturado no Brasil, tem uma carga tributária de 44%. Que Então loucura. você fala, pô, mas como é que. Quando nós estamos falando da reforma tributária, se nós tivermos uma alíquota de 26,5%, que é que está na lei, a lei diz que a soma do IBS e CBS não pode passar de 26,5%. Se a gente tiver essa carga, ora, hoje é 44. Não, olha o Eu vou ter ganho, uma né? diminuição de carga tributária sobre o bem que eu vou comprar. Não é de Uhum. quem, não é de quem manufatura. Uhum. A carga tributária não é de quem manufatura ou quem presta serviço ou quem produz o produto agrícola. É de quem compra, Compra. né? Uhum. Então a reforma tributária ela vem ao encontro. Ela poderia ser melhor do que ela vai ficar. Ela poderia ter uma alíquota em torno de 25% a soma do IBS com o CBS, que era o que era preconizado na PEC 45. Ela vai ter uma alíquota maior, porque colocaram muitas exceções dentro do Congresso, os setores que fizeram lobby. Mas se eu comparar o que eu vou ter com o que eu tenho hoje, PIS, COFINS, IPI, CSS, tá? ICMS, nós vamos Uhum. ter um ambiente muito melhor, o que vai trazer Competitivo. ganho econômico para o país, crescimento econômico e desoneração dos investimentos, desoneração das exportações. Então, a gente vai ter uma melhora muito grande. Então, é questão tributária, questão do custo de capital e questão dos insumos. Interessante. Ó, da minha parte, eu torço que você seja ministro nesse governo no próximo. Tem meu apoio aqui. Bom, a palavra é tua agora. Puxa, só vi elogios aqui, todas as dúvidas, acho que praticamente você sanou, que apareceram durante, então fica aberto espaço aí, né, sem restrição de tempo, você, né, querer dar uma última mensagem, falar um pouco da Bimac ou de outras, tá aberto aí para você externar o que você gostaria ainda. Então, só para dar um resumo, né, é muito importante que o governo federal ele tem dado uma atenção para a indústria, tem lá a política industrial, tem lá o governo federal também na área econômica querendo atingir o arcabouço fiscal e, com isso, reduzir taxa de juros. Tem todos esses problemas. Tem o problema da logística, tem o problema da carência de infraestrutura. Tudo isso é muito importante e nós temos que trabalhar sobre todos esses temas e estamos trabalhando, encabeçadas aí pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que tem feito um trabalho muito bom, perfeito, e nós somos parte da indústria e estamos junto com eles. Mas o mais importante é dentro da nossa casa. O Uhum. mais importante é a Falou. gente Uhum. melhorar a gestão da nossa empresa. Porque o que eu posso ter de ganho, de produtividade, transformando uma atividade numa atividade que hoje eu faço de forma analógica, de uma Uhum. forma digital, Legal. eu Uhum. sabendo analisar os meus dados, eu conhecer os meus dados para poder fazer uma boa extração na minha gestão daquilo Uhum. que está lá na nuvem,
Quem não fizer isso não vai sobreviver. Então, o mais importante, economia, política, tudo isso é importante. Mas o mais importante é a gente cuidar da nossa casa. Porque da nossa casa só nós é que vamos cuidar. Então, a Uhum, nossa empresa, a nossa indústria, ela precisa ter uma melhor gestão da qualidade, uma melhor gestão dos seus dados e do seu pessoal e a questão da governança do ESG. Isso uhum, tudo é muito importante porque cada vez mais quem não estiver habilitado, ele vai ficar quase que impossível sobreviver no novo mundo. E um último tema que nós não falamos, que foi exportação, uhum. o nosso setor está batendo recorde de exportação. Esse ano, o ano passado, É. exportou 14 bilhões de dólares em máquinas e equipamentos. É um dos setores da indústria que mais exporta, né? Então, aí, mais ainda a importância na gestão, mais ainda a importância no ESG para quem quer exportar. E exportação é vital para as empresas porque mantém a inovação em dia, obriga uma melhoria da gestão e obriga você saber o que, que o mundo está fazendo, o que, que seus concorrentes estão fazendo, e você ter um conhecimento do mercado. Né? Então, Uhum. tudo isso é importante. Então, de novo, Dalcha, eu agradeço o seu convite. O trabalho que vocês fazem, eu admiro o trabalho que vocês fazem, até porque vocês estão muito mais preocupados com a gestão das Entendo. Uhum. empresas, e eu acho que é por aí que o empresário ele faz, dá a volta por cima e pereniza a sua empresa. Não, bacana. Eu sei que nós estamos terminando, mas eu me lembrei de uma coisa também. Essa consciência da gestão vem também, vamos dizer assim, de uma gestão profissional. Então, só uma outra frase tua. Como é que é essa questão de gestão familiar hoje nas empresas? Como é que isso está migrando para uma gestão mais profissional, na hora de passar para como é que é dentro das empresas de vocês? Como é que está essa distribuição? É uma preocupação da Bimac também? Então, existe aí dois mundos um pouco distintos, né? Quando você pega uma empresa de porte médio grande ou uma empresa grande, elas estão praticamente todas migrando para uma gestão profissional, né? Um conselho de administração, executivos com metas, Uhum, KPIs atingíveis, lógico, mas com metas, e você vai no mercado e traz um executivo que já passou por outras empresas e que tem uhum. experiência e que venha a melhorar a gestão da empresa. Então, isso é uma realidade. No entanto, a maioria das empresas nossas aqui são empresas de porte pequeno ou pequeno médio ou médias empresas, e muitas Uhum, vezes familiares, né? Então, a gente tem levado essa consciência, inclusive incentivamos que façam cursos nesses uhum, institutos de governança corporativa que tem, existem uhum, alguns muito bons que sempre estão por aqui fazendo cursos e participando dos nossos eventos, mas que o empresário da empresa familiar ele se aperfeiçoe nessa questão da governança corporativa, que entendi. conheça as ferramentas, que se ele é uma empresa de porte tão pequeno que ele não consiga profissionalizar, porque o resultado, o faturamento da empresa não Limite. permita, mas que ele conheça as ferramentas de governança corporativa. E porque mesmo uma empresa muito pequena, ela tem condições de ter um ambiente corporativo como se não fosse pequena. Pode ser a família à frente da empresa, mas ele precisa adotar as ferramentas e a gestão corporativa. Então, isso a gente faz aqui na Bimac. Temos cursos na nossa grade, porque a gente tem uma grade de cursos aqui. A gente traz pessoas para fazer palestras aqui e fazemos eventos, né, como no Bimac Nova e outros eventos que a gente faz para também ter essa visão corporativa. A empresa ela pode ser pequena, familiar, mas ela tem que ter Uhum. uma gestão corporativa. Como eu imaginei, boa parte, né, quem participa da Abimax são empresas menores, né, e médias que têm ainda essa gestão familiar. Bom, Veloso, eu queria te agradecer enormemente
por ter aceito esse bate-papo. Acho que foi super, super rico. A gente abordou praticamente tudo que é desafio e oportunidades do setor. Então, novamente, super obrigado. Conte conosco também, né, com parcerias, também com cursos, assim por diante, estamos abertos aqui. E antes de finalizar, eu queria novamente agradecer o patrocínio da Micropower, o apoio do Senac e do Sesc Rio Grande do Sul, e, né, o apoio institucional do MS Competitivo, o BQ, Excelência Santa Catarina e da ABQ. Então, também queria agradecer a nossa equipe, a Patrícia e a Aline, e nós vamos ter aí no próximo webinar um especialista na temática de gestão competitiva. Obrigado a você, a todos que nos assistem, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.